Boa noite a todos. Hoje a condução vai ser da psicóloga Renata. Estamos falando da Abraco Mato Grosso do Sul, nosso encontro de todas as quintas-feiras. Com você, Renata. Aparecendo para todo mundo aí a primeira slide? Está aparecendo. Tá? Tá. Só puxar aqui mais. Está entrando a Andréia. Bom, gente, então vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro. Tá? Momentos de saúde e de consciência, de psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, nós continuamos hoje na nossa primeira parte do livro. Na verdade, seria no capítulo 11, né? Esse capítulo, ele é chamado de... o tema dele é a tragédia do ressentimento. Né? Então, aqui nesse capítulo, nós vamos entrar em contato com essa questão, né, que Joana tem falar sobre a repercussão desse sentimento, dessa emoção, né, desse afeto, no nosso psiquismo, né, no nosso espírito, e como que ele vai reverberar na nossa vida corpórea e também na nossa vida espiritual. Então, a gente começa aqui com essa definição do que é ressentimento. Então, ressentimento é a ação ou efeito de ressentir, em que mágoa, angústia ou rancor. Angústia ou mágoa ocasionada por uma ofensa, por uma desfeita, por um mal causado por uma outra pessoa. Rancor. O rancoroso sempre carrega consigo. Aí vem, né, reticências, né? Né? O rancoroso sempre carrega consigo. Esse é a continuidade dessa frase, é exatamente o que Joana vai se aprofundar nesse pequeno texto que ela tem aqui, que ele é pequeno como todos os outros, né, desse livro, mas na profundidade tão característica de Joana, né? E aqui, para começar, eu achei essa imagem aqui, eu achei muito interessante quando eu fui pesquisar sobre ressentimento. Foi a que mais, para mim, né, essa imagem definiu, né, o que é o ressentimento, né? Aí, não sei se dá para vocês verem, são os olhos, né? A imagem dos olhos, e a pessoa por trás desses olhos, com a mão ali, né, no que seria como se fosse uma prisão. Então, achei muito interessante essa imagem, né? Porque o ressentimento, ele é bem isso, é nós nos aprisionarmos em uma imagem, em uma situação a qual, algumas vezes, só existe dentro da gente, né? Porque Joana vai falar muito sobre essa questão do engano, do auto-engano, né? Que o ressentimento, ele vem muitas vezes como consequência de um auto-engano, aquilo que eu acho que eu vi, daquilo que eu acho que eu ouvi, daquilo que eu acho, né? Então, muitas vezes o ressentimento ele vem atrás desse eu acho, né? E aí dá essa sensação de que a pessoa está presa atrás de um ponto de vista que é só dela, né? Não é o ressentimento, ele não deriva só de um auto-engano. A gente vai ver aqui no texto. Mas ele, muitas vezes, ele pode ser, sim, a consequência de um auto-engano. Então, vamos lá, gente, ver o que Joana quer nos falar sobre isso. Bom, então, aqui, Joana, ela diz assim, as pressões sociais, socioemocionais,
econômicas e de outras origens desencadeiam distúrbios variados, nos Não quais... mudou, não mudou slide, Renata. Não mudou? Não, E agora? ainda não. Então, eu vou colocar de novo, senão ele não vai mudar. Aí, mudou agora, mudou. Agora mudou. Pronto? Mudou. Então, vamos lá. As pressões sociais, psicossociais, socioemocionais, econômicas e de outras origens, desencadeiam distúrbios variados, dos quais mergulha uma larga faixa da sociedade. Então, aqui a gente vê, Joana, ela começa ao seu estudo do ressentimento falando da questão social. Então, ela vai do macro, né? Ela começa do macro para falar sobre o ressentimento. O que eu achei bastante interessante, porque aí depois que ela vai para o individual. Então, ela fala, né? Pressões psicossociais, socioemocionais, econômicas. Então, assim, o indivíduo preso, né? O indivíduo sendo manipulado por uma força social desencadeando distúrbios. O ser humano mergulhado num social sem autonomia psíquica, né? Ele sendo levado por essas pressões, né? E aí, aí ela continua, né, dizendo o seguinte, mudou agora? Não, Ixi, faz a mesma coisa que você fez, que aquela hora mudou, aí mudou. aí está aparecendo esse slide ou todos? Aparecendo todos, é só você apertar aqui nessa. Aí aparece um só. Tá, aí, Joana, ela fala o seguinte, provoca medo, ansiedade, amargura, né, essa experiência social, né, essa experiência dessa pressão psicossocial, o que que ela provoca? Provoca medo, ansiedade, amargura, desarmonizam o sistema nervoso dos seres humanos, conduzindo a neuroses profundas que quase sempre somatizadas são responsáveis por enfermidades alérgicas, digestivas, do metabolismo em geral, facultando a instalação de processos degenerativos, né? Então, aí aqui, ela vem falar sobre as consequências desse mergulho de forma desequilibrada no contexto social desarmonizante, né? No contexto social de pressão, né? A qual o indivíduo se sente arrastado, né? Pelas pressões, pelos constrangimentos, pelas perturbações, olha, tem todas essas palavrinhas estão aí, né? Pelas dores, pela culpa, né? Pelo excesso de metas, pelas possibilidades de riscos, pelas ofensas, pela agressividade, amargura, difamações, as desconfianças, os maus humores, os assédios, tudo isso que deriva de uma sociedade desarmonizante, né? Então, tudo isso faz com que o indivíduo da Terra, nesse contexto social, ele tenha uma desarmonia psíquica. Mudou? Ainda não. Ixi, ele não está mudando como Aí deveria. mudou. É que Aí, tem um delay aí em relação a quando você clica, ele permanece ainda em stand-by até o sistema acionar. um tempo, você fala? É um delay, é um tempo de retardo, né? Entre Ah, tá, eu quando quero que muda você. na hora, né? É, Renata, você podia clicar para ela ficar uma tela só aqui na tacinha? clica em apresentação de slide, que aí fica numa tela só. Mas não está numa tela só? Para mim está numa tela só. Não, Não, ela está aparecendo. não, tá como você estivesse fazendo os Entendi. slides.
Aí, vamos ver. E aí? Não mexeu, mas deixa assim mesmo, vamos assim mesmo. Não entendi, então. Apresentação de slide lá em cima, Júlio. Clicando lá, dá É aí em cima, aperta lá em cima, em apresentação de slide. pertinho do animações, Renato. Na barra superior lá, tem lá a apresentação de slide. Então, eu cliquei em cima agora, Júlio. Não mudou? Não. Não Tá os mudou? temperamentos frágeis. Ai, que pena. Porque para mim muda. Não, não, pois é, mas tem esse retardo entre a mudança da página, mas vai tocando assim mesmo, que dá para a gente Tá bom. acompanhar, não tem problema. Tá. Então, assim, aí tá. Alguma coisa, porque eu cliquei lá no apresentar lá, mas não deu certo. Então, vamos lá. Os temperamentos frágeis sob pressão procuram realizar mecanismos de fuga. Mas, assim, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, tá? Para não perder esse enfoque aqui. Vocês viram que Joana, ela começa falando sobre do contexto social, né, do ser humano, como na verdade, que tudo isso aí, né, essa social, essa pressão social, ela acaba fazendo que o indivíduo fique desarmonizado, né, doente, né, com distúrbios que vão até o aspecto, até as questões físicas, né. Então, o que assim, eu fazendo esse estudo, né, desse texto, o que dá para perceber? Que o indivíduo, né, a gente tem que, assim, Joana, a gente tem que ter, assim, uma eficácia, assim, né, de entender o porquê que ela começa a falar sobre algumas coisas em determinados temas. Por que ela foi do social, né, como consequência aqui para o individual? O que deu, assim, para entender, né? Que o indivíduo, ele é construtor, né, da sua própria conduta, se tornando algoz de si mesmo, né, e também, consequentemente, vítima. Porque esse social aqui que Joana fala, né, que o indivíduo, ele sofre pressões psicossociais, socioemocionais, econômicas e tal, esse psicossocial, esse socioemocional, o que é isso? Ele é construído pelas próprias dinâmicas comportamentais dos indivíduos. Então, assim, o indivíduo constrói o social doente que, por consequência, torna o indivíduo cada vez mais doente também. É um processo de retroalimentação, né? O indivíduo molda essa sociedade doente e dela recebe as consequências dessa sociedade doente. E aí, para sair disso, né, é aquele problema que a gente vem falando aqui em vários temas com a Joana, né? Isso tudo faz com que os indivíduos, né, o ser humano, tenham temperamentos muito frágeis, né? Então, Joana diz aqui, os temperamentos frágeis, sob pressão, procuram realizar mecanismos de fuga, caindo em estados fóbicos e depressivos, ou recorrendo à violência como forma de afirmação e defesa da personalidade. Então, esse comportamento de fuga, ele acaba gerando uma sociedade doente que traz como consequência mais doença para o indivíduo, que vira uma bola de neve. Para sair disso, precisa ter uma força psíquica, né, espiritual muito grande, porque a tendência natural dessa desarmonização é nos sentirmos engolidos por essas pressões psicoemocionais, né? Então, aí, o que Joana diz? Ela diz que muitos resíduos psicológicos se lhes instalam no campo emocional e mental, dando lugar a perturbações de comportamento
e a doenças diversas, que permanecem sem diagnose adequada. Então, assim, não é à toa, praticamente todas as doenças psíquicas, não existe um estudo que diz de onde vem as doenças psíquicas. O que a gente sabe? Que um ambiente familiar hostil, ele pode ajudar a desencadear uma doença mental, mas não é regra, porque muitos seres humanos oriundos de lares desarmonizantes não desenvolvem doença mental, né? Então, quer dizer, causa definida não tem, não existe, né? Então, é disso que Joana está falando aqui, né? Que esses resíduos psicológicos, eles são instalados no campo emocional e mental. Resíduos psicológicos provenientes de onde? De todas essas experiências as quais vivemos de relacionamento, né? Em relacionamento. Seja relacionamento de trabalho, relacionamento familiar, relacionamento social. Eu estava falando aqui com a Edna, bem no comecinho do horário da BRAP, né, de uma cliente que eu atendo, né, em que é um problema gravíssimo de relacionamento, né, não, uma inabilidade de se relacionar, né, uma inabilidade de ter relacionamentos equilibrantes e desencadeando conflitos psíquicos seríssimos. Então, é disso que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque a criatura, ela que tem esse tipo de comportamento, né, de não conseguir, de se sentir inábil, de se sentir não pertencente a um grupo, passa a acreditar que tudo e todos estão agindo para a sua... para o seu mal, né? Então, e a gente está falando justamente disso agora, ressentimento. O ressentimento é justamente isso, é acreditarmos, né, que pessoas estão tramando contra nós, que muitas vezes não é isso, algumas vezes vai ser, sim, né? Mas, assim, o ressentimento em si, na grande maioria das vezes, é mais uma perspectiva da pessoa, que realmente uma ação do que um comportamento real. Alguém quer falar alguma coisinha até agora, até aqui? Deixa eu fazer só um comentáriozinho. Essa questão, né, que foi destacada até aqui, a respeito de resíduos psicológicos, já vi comentários, já vi escritos, alguma coisa assim, dizendo que o campo energético da pessoa que se sente, tem esse padrão de ressentimento carregando dentro de si, isso são energias negativas que se estabelecem e provocam essas desarmonias todas, e a somatização desses, os efeitos, né, somáticos dessas energias ruins, elas podem, inclusive, redundar no surgimento de tumorações e transformar em câncer. Por conta dessa mágoa, desse ressentimento, do carregar esse peso, né, de energias negativas, deletérias, e que acabam tomando espaço, ocupando o seu mental, e você não consegue movimentar outra coisa que não exatamente essa condição ruim de falta de amor próprio, de se considerar a pior coisa do mundo, não vê, não sente, não percebe uma reação positiva das pessoas, de tudo que você fala, de tudo que você faz. Então, você está sempre, né, indo para o lado negativo de tudo. Sim. Né? E depois, para sair disso daí, é complicado.
Tem assim, até Joana vai dizer aqui, não com essas palavras, né, que eu estou falando agora, mas em pessoas que são ressentidas por natureza, se ressentem com tudo, sabe? É assim, aquelas pessoas assim que os amigos, os familiares, assim, nem se sentem muito tranquilos em estar perto, porque tem que ficar assim, pisando em ovos, tem que ficar medindo palavras, porque qualquer Tudo frase incomoda, né? espontânea, qualquer frase mais espontânea que sai da pessoa, que sai das pessoas, podem magoá-la, feri-la, né? Então, assim, a pessoa fica sendo o quê? Uma depositária de feridas. Ela fica abrindo feridinhas o tempo todo dentro dela. Isso pode ser, né? Pode ser também a questão da predisposição aos cânceres da vida, né? Porque o que que é o câncer, né? É uma ferida. E é uma ferida que ela vai se propagando pelo corpo todo, né? Então, isso é uma coisa muito do ser humano da Terra ainda, né? Do nosso estágio evolutivo, né? De não conseguirmos lidar com as relações de uma forma mais harmônica, né? Assim, de não ficar tão ressentido com as coisas que as pessoas falam e de não ficar assim, não ter a grande maioria das pessoas, a maioria de nós ainda não conseguimos ter uma assertividade na comunicação, né? Então, a comunicação, ela fica truncada, a comunicação fica estranha, esquisita, e se ainda por cima não tem uma maturidade, uma maturidade psíquica, espiritual mesmo, né? Essas aberturas que vão se abrindo nas comunicações vai começando a dar essas feridinhas aí que vai ficando ali, né, aberta. Então, continuando aqui, Joana vai falar bem especificamente sobre isso, né? Então, ela fala o quê? Olha só, lá na frente, ela falou de o quê? De pessoas de temperamento frágil. Aqui ela vai falar de pessoas mais sensíveis, né? Então, olha só, são coisas bem semelhantes, assim, né, que ela fala. Então, aqui Joana fala, pessoas mais sensíveis, que não conseguem suportar e superar esses fenômenos das pressões constritoras, refugiam-se em ressentimentos que as infelicitam e predispõe-nas a reagir sempre, desferindo dardos venenosos contra aqueles que se lhes transformam em inimigos reais ou imaginários. Então, aqui, Joana vem falar de 2 tipos de ressentimento, tá? Aqueles que são derivados de realidade, né? De realmente pessoas que querem ferir, né? Que querem soltar dardos venenosos em cima de outra pessoa. E o ressentimento oriundo da imaginação, que aí é que vem esse tipo de personalidade que eu acabei de falar. Os ressentidos por natureza, né? Em que parece que tudo vem contra eles, né? Às vezes a pessoa vem da maior da boa da intenção, falar alguma coisa, fazer alguma coisa, a pessoa interpreta de outra forma, não fala nada, não se comunica, fica quieta, esse ressentimento lá na caixinha dos ressentimentos que provavelmente, né, quando existe esse tipo de comportamento, está assim transbordante, né? Então, eu achei bem interessante, né, bem didático da Joana falar sobre essa questão do ressentimento, né, dentre essas 2 perspectivas, né, dos reais e dos imaginários. E Joana fala dessa questão das pessoas mais sensíveis, assim como ela fala da questão de temperamento frágil, né? Pensando dessa forma, né, que assim, o ressentido, né, a pessoa com tendência a ser muito ressentida, temperamento frágil e pessoas mais sensíveis. Vocês entendem essa sensibilidade, essa fragilidade, de que forma?
sem medo de errar, gente, porque nem eu parei para pensar nisso diretamente ainda. O que seria essa fragilidade e essa sensibilidade das pessoas que se ressentem com facilidade? Eu penso, Renata, que são pessoas inseguras, né? O ego, se a gente for falar para o lado do ego, é um ego ainda que está precisando de um reforço, né? De uma melhor consciência de si mesmo, né? De reconhecer os potenciais que cada um tem, né? Então, é uma pessoa ainda muito insegura, assim que eu percebo, sabe? Tanto para um como para o outro. Tá, então, insegurança, né? Daria essa sensibilidade, essa fragilidade. O que mais? Medo da vida. Medo, que originaria o comportamento Acho que a carência, né, de alguma forma. Carência. Baixa autoestima, né? A baixa autoestima. E um comportamento, assim, mais tendente a ser orgulhoso, né? Porque o orgulho, ele esconde, né, as tendências, né? E, assim, um comportamento orgulhoso, mais tendente a ser orgulhoso, tende, assim, a ser bastante crítico com as pessoas, né? E aí, o ressentir, essa tendência, né, a ser uma pessoa mais ressentida, seria o quê? Guardar rancores, né? Guardar rancores. E num comportamento de não conseguir expressar isso, né? De não conseguir resolver as coisas. Porque a não resolução desses comportamentos, né, que a pessoa não gostou, é que faz com que guarde, né? E isso vire um ressentimento. Então, daí que eu falo o orgulho, né? O orgulho de não tentar resolver, de não ser colocado justiça na situação. De não empreender. Isso daí poderia, por exemplo, ter origem, né, independente de ser nessa encarnação ou não, em encarnações anteriores, mas poderia ter origem, de repente, um processo de bullying. Quer dizer, vem desde a sua época mais infantil, né, quando você começa a ser rejeitada por grupos e você se considera não pertencente ao grupo, e isso cria toda essa estrutura, né, que você monta dentro da sua cabeça e que daí deriva exatamente todos esses processos, né, de medo, de ressentimento, sei lá, de angústia, sei lá, de impotência. de falta de reconhecimento, de impotência também. Exatamente, Júlio. Isso a gente vê, assim, bem característico mesmo no comportamento dos adolescentes. Justamente porque é a categoria, é a faixa etária que mais está impactada com o fenômeno do bullying, né? Uhum. O bullying traz exatamente isso aí, o ressentimento. Você vê, assim, que principalmente aqui no Brasil já teve, né? 2 vezes, não sei que ano, e o ano passado, essa questão de invadir escola, metralhar, né? O Brasil, né, teve isso, né? É a ideia da vingança, né? Fizeram Isso, comigo agora e isso, eu agora vou me vingar. Ou então vou suicidar. Uma coisa ou outra. Então, assim, tudo vem em cima de uma ação que gera um ressentimento, né? Então, o que é o ressentir? É você ficar sentindo várias vezes a mesma coisa. Então, é ressentir. Você ressente, sente. Você fica cutucando ali aquele sentimento do que o outro fez, né? Então, o outro me humilhou, o outro falou aquilo, e aquilo vai lá, fica martelando em cima. Uma monoideia, né? Isso, inclusive, pode levar a processos obsessivos, né? Com certeza.
Com certeza, tudo, né? Renata, eu acho que o orgulho Misturado. aí, que você falou, que eu acho que é bem apropriado, ele entraria como um mecanismo de defesa, né? Acho que é um mecanismo de defesa aí, né? Também. Também. Porque, assim, um comportamento maduro, ele tem uma ação de resolução. Eu vou lá resolver o que essa criatura falou para mim, né? E que eu não gostei. Eu posso até ir para levar mais na cara, entende? Mas o comportamento de passar por cima do orgulho ferido e, e essas coisas aí faz com que a minha ação possa não vir a melhorar o que provocou o ressentimento. Mas só a ação de ir tentar resolver já muda esse ressentir. Ele não vai ficar tão ressentido, não vai ficar tão em cima desse ressentimento, né? Então, assim, o ressentimento é uma falta de ação com relação àquilo que se sofreu. Por isso que fica ali naquele campo do psíquico, né? Ressentir, ressentir, sentir de novo, sente de novo, sente de novo, até uma hora que estoura. Ou para fora, como uma violência extrema, como nesses casos que a gente vê acontecendo, ou para dentro de si mesma. Bomba tudo, né? Bomba coração, bomba fígado, bomba rim, bomba intestino, bomba cérebro, sabe? Então aí começa a estourar a doença para tudo que é lado. Então é bem profundo essa questão do estudo do ressentimento, né? Então vamos continuando aqui, olha. Aqui Joana diz: algumas pessoas, né, intoxicam-se de mágoas e fenecem. Outras, inconscientemente, tornam-se vítimas de insucessos afetivos, financeiros e sociais. Diversas fracassam na autoestima, desvalorizando-se e fazendo o jogo da autodestruição. Esse fenômeno de bullying com os adolescentes, essa coisa cruel e infernal de um ficar massacrando o outro, de grupos, fechamento de grupos, você não entra no meu grupinho, esse grupinho é de fulano, esse grupinho é de Beltrano, né? Vamos escantear aquele conluio característico dos adolescentes, né, para escantear aquele de personalidade frágil, que, consequentemente, por ter uma personalidade frágil, tem uma natureza mais ressentida. E aí é em cima desse que os grupos vão, né, em cima. Aí essa criatura começa a entrar nesse jogo de autodestruição. E aí nasce o quê? Os autoflagelos da vida, corta braço, corta perna, aparece jogo da baleia, né? Jogo de não sei o que lá mais. Aí começa a aparecer esses fenômenos desarmonizantes, desestruturados aí, tudo dessa ideia desarmonizante, né? De ficar guardando essas feridas, né? Guardando esses ressentimentos. O ressentimento é responsável por muitas das tragédias do cotidiano. Exatamente isso que a gente estava falando, né? O ser humano, o ser começa a ficar tão adoecido, mas tão adoecido, com essas feridas que vai abrindo uma após a outra, sem conserto, porque não tem a ação madura de resolver essas coisas com as pessoas que estão provocando isso. Muitas das vezes não acha ajuda, não acha apoio, né? E aí acontecem as tragédias. Por isso, vocês entenderam agora o porquê que o nome desse capítulo é A Tragédia do Ressentimento? Por que que Joana colocaria nesse capítulo a palavra tragédia? Perceberam que em nenhum outro capítulo Joana colocou essa palavra tragédia na frente? Que ressentimento é tudo de ruim mesmo, né? Então, porque o ressentimento, ele é
a ferida aberta mais dolorida, que a pessoa fica repisando ali em cima daquilo por um tempo, e dali acontecem as grandes tragédias. Isso aí. Essas que a gente falou, né? O adolescente que fica sendo repisado, ele se ressente, ele vai lá e dá um tiro, ele vai lá e se mata, ele vai lá e comete homicídio, né? Ele vai lá e se torna um criminoso, né? Porque ele ficou com tanto ressentimento, sabe? Daquele grupo de amigos, sei lá, familiares, sei lá, alguma coisa assim, que ficava humilhando, né? Por conta da sua posição social, né? Aí ele cresce, vira um criminoso e começa a se vingar da sociedade, roubando, né? Roubando, furtando. Mas no interior dele, ele está sempre se vingando daqueles que o humilharam na sua infância, na sua adolescência, né? Dizendo, olha aqui, eu tenho tênis mais bonito, você não tem, né? Olha aqui, né? Eu tenho dinheiro para o lanche, você não tem, você é pobre, né? Sua mãe é uma vagabunda. Coisas nesse sentido que ficam reverberando no psiquismo dos temperamentos frágeis. Olha só, né? Como Joana é perfeita na sua análise. E aí, no futuro, né? Esse ressentimento vira tragédia, né? Uma tragédia social, uma tragédia pessoal, uma tragédia coletiva. Então, o ressentimento é tóxico, que mata aquele que o carrega. Enquanto vibra na emoção, destrambelha os equipamentos nervosos mais sutis e produz disritmia, oscilação de pressão, disfunções cardíacas. Então, é muito sério as consequências do ressentimento, do ressentir, né? As mágoas. Vamos lá. Eu acho até que, assim, a conclusão, né, desse processo de adoecimento, ele pode resultar num processo patológico, né, e que é mental, e que o indivíduo guarda aquilo ali por um determinado momento, por um determinado tempo, e vai existir, ou pode existir, num determinado momento, o surgimento de um gatilho que faz com que tudo aquilo que é um caneco cheio, né, mas está tampado, e alguém tira a tampa e toda a podridão que tem ali dentro sai, né, vaza por todo o ambiente e acaba fazendo com que a pessoa, num processo, né, doentio, assuma uma determinada condição patológica e começa a fazer aquilo que ele acha que precisa fazer, primeiro, para se aliviar e, segundo, para se vingar. É isso aí. Olha só, gente, eu não sei se eu estou viajando, mas eu já pensei assim algum tempo atrás e está me voltando tudo isso aqui na minha mente agora com essa explicação da Renata, esses comentários aí do Júlio. E me brequem assim, se eu começar a viajar muito e te interromper, Renata, mas eu acredito assim, que a escola é o momento, é o lugar, é o local mais importante, depois da família, é óbvio, né? Mas aí a criança passa mais tempo com os colegas, com os professores, do que propriamente com os pais. É o local mais importante para que se trabalhasse isso de todas as formas possíveis, porque em 40 anos de magistério, de atuação dentro de uma sala de aula, vocês não têm noção como um professor convive com isso cotidianamente. E nós ficamos assim, extremamente impotentes para dar conta de auxiliar
né? Essas crianças, esses adolescentes, e até adultos, né? Porque quando eu dava aula para adulto, eu também via isso, eu dava aula no EJA, dava aula para adultos mesmo, e eu via que esse comportamento, essa reação, esse ressentimento, ele vinha à tona, é aquilo que você explicou inicialmente, né? Que Joana detecta ali. É o ressentir, é o movimento de ré. E isso fica muito visível em quaisquer faixas etárias. Uhum. Como eu atuei em todas, praticamente todas, só faltei dar aula para bebê, né? Porque eu dei aula para tudo que é a idade, né? Então, quando vim isso assim, num momento público, numa sala de aula, porque é onde o bullying só pega porque o outro se sente ofendido, se identifica, enfim, uma série de fatores que faz a pessoa ressentir. Tentando, então, resumir, me ajudem. Como que o professor pode auxiliar nisso, gente? Eu só fazia por intuição, sabe? Quando eu pressentia e observava que isso estava, aspas, interferindo muito no conteúdo, num momento de aula, de uma hora de aula, por exemplo, né? O professor tem que agir, ele tem obrigação de agir, ele não pode deixar aquilo virar uma violência, uma agressividade dentro da sala. É muito complicado isso. E por sucessivas vezes eu tive que interferir. Como é que eu posso usar a palavra? Ou eu interferia, ou eu botava para fora de sala. Mas não sai. Você coloca o aluno para fora de sala e ele não vai. Aquele que agride e que é agredido, quando ele se confronta com o agressor e o agressor e o agredido verbalmente, quando ele está surtando na sala de aula, vocês não têm noção de como é tensa a coisa. E como que o professor vai agir? Apartando a briga? Chamando reforço? Chama o inspetor? Chama o colega do lado? Chama os colegas para apartarem? É tão tenso isso, e isso se intensifica, né? Com todos esses motivos que a gente conhece de falta de princípios, né? De respeito, enfim, gente, é uma coisa muito séria. A gente está falando de coisa muito séria. Fátima, eu acho que dá para a gente ver até o final, que a Joana sempre dá algumas sugestões. E até A lá, solução, pois é. também, né? Vamos ver. Isso aí. Vamos lá. Eu achei interessante o Júlio falar no final da frase ali a questão da alívio e vingança. Será que é isso? Agora, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, será que a vingança é como um alívio, igual a automutilação, né? A automutilação, a dor é tanta que não tem nome, aí a pessoa se mutila para doer aquilo concreto, né? Será que essa vingança seria o alívio? Você falou essas duas palavras e eu comecei a refletir sobre isso, sabe? A vingança seria o aspecto doente do ressentimento. A consequência doente, a consequência desarmonizante. Porque o negócio é que a ação dele pode ser sobre si mesmo, através da mutilação, do suicídio, ou sobre o outro, através da vingança e da agressão. Ele tem duas formas de reagir, de tentar se livrar dessa coisa, né? Ou é para fora ou é para dentro. De qualquer forma, é um ou é para fora ou Olha para dentro. Para quem vinga ou para quem se automutila, né? Vocês lembram que o início daqui do texto da Joana, ela começou a falar do coletivo, do social. Então, não é à toa. É porque o ressentimento, a crise do ressentido, a crise psíquica do ressentido, manifesta diretamente na dinâmica social, na sociedade, que, por movimento de retroalimentação, alimenta esse indivíduo ressentido de novo. Então, fica aquela coisa, assim, sabe? Eu vomito o ressentimento e eu engulo ele de novo. Eu vomito o ressentimento e eu engulo ele de novo.
Porque ele leva isso para a fase adulta, leva para o trabalho, leva para todas leva para as tudo. relações. Entende? Então, assim, bom, vamos lá que a Joana ela vai falar sobre como que se para isso, né? Como que se para isso? Então, vamos lá. Não vale a pena deixar-se envenenar pelo ressentimento. Nem sempre ele se manifesta com expressões definidas, camuflando-se nas fixações mentais, às vezes passando despercebido. Há pessoas ressentidas que se não dão conta. Então, olha outro aspecto do ressentimento que Joana vem falar. Porque esse que vai lá e se mata, se suicida por conta de um movimento de ressentir, né, as feridas, ele se autocide e chega até ao suicídio. Aquele que vai para a sociedade tentando expurgar esse ressentimento por atos criminosos, ainda assim, eles estão conscientes desse ressentimento. E o outro pode virar um complexo, né? E isso aqui, essa outra parte aqui que Joana está falando, é aquele que não sabe que está ressentido. Vai para o inconsciente, pode virar um complexo com a energia. Exato. E, gente, e olha só, e esse aqui, que Joana está falando, esse aqui, que não sabe o que é um ressentido, ele se torna o quê? Se eu não percebo que eu estou cheia de ressentimento, cheia de feridas, não consigo trabalhar isso. O que eu vou fazer? Fica doente. Psicólogas aí, junguianas. Doença, fica doente. Aquilo que eu não percebo em mim, eu vou fazer o quê? Eu vou somatizar, vai somatizar. Projetar e ficar doente. Eu vou projetar. Eu vou dizer que o outro é um resentido, que o outro é um magoadinho, né? Que o outro isso, que o outro é aquilo. E aí, além de eu não enxergar os meus ressentimentos não trabalhados e projetar no outro, eu posso também virar aí um agressor. Né? Eu também posso se virar um agressor, um algoz, né? Ser dura nas palavras, sabe? Ser dura nas colocações, né? E achar que está tudo bem, que está tudo ótimo. Ninguém tem que ficar magoadinho com essas monte de... Esse aqui é aquele tal do eu sou sincero. Eu sou muito sincero. Eu falo o que eu penso. Deixa eu... Ainda critica o outro que ficou magoado. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. Essa questão da pessoa que não se dá conta, ela é uma pessoa assim, muito difícil de você assim, entabular com ela uma discussão, uma conversação, de terapia, inclusive, né? Porque, primeiro, que ela não vai admitir que ela está com um problema. Segundo, que ela, como você falou, né, o problema é o outro. Né? Então, ela não assume nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade, nenhum sintoma, né, que seja desse tipo de problema. Então, a primeira coisa que essa pessoa deve fazer, ou que, assim, na concepção dela, daria para ela fazer, é negar, né? Sair negando. Essa negação ela piora, no meu ponto de vista, né? Muito mais o seu estado de equilíbrio emocional, e pode ser que ela primeiro rejeite o tratamento, rejeite a terapia, rejeite porque ela precisa assumir, ter a consciência de que tem um determinado problema, que você não precisa derramar sobre ela, né, todo um monte de coisa, né, mas que ela comece a perceber que existe um senão, né, em cima dela,
e que pode ter, sei lá, diversas origens, né? Mas muito mais em relação a pai e mãe, família mais próxima, né? Irmão, coisa e tal. E ela, assim, ela não admite que ela tenha ressentimento com relação à mãe, em relação ao pai, em relação à família. Ela não admite isso. Então, Sim. E o por consequência, drama dessa isso nunca é pessoa é muito grande. tratado. Nunca é tratado, exatamente. E só piora o estado, né? Uhum. Só leva a uma capitulação assim definitiva dessa pessoa. Mas Aí, assim, às vezes, assim, acontece assim um exemplo assim, né? Duas pessoas, você percebe, é nítido, é aquela questão da realidade, né? Você percebe, atacou outra pessoa, falou coisas pesadas para outra pessoa, né? Aí a outra pessoa não se manifesta nada, e você fala assim, mas você viu? O que fulana fez e tal? Não, eu nem ligo, deixa para lá. Não, tranquilo, tranquilo. Eu sou da luz. Luz apagada, né? Eu sou da luz. Mas aquilo lá fica tof, 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 tof lá dentro, sabe? Então, assim, ou se realmente é um anjo e não sente nada, né? Ou se é um ressentido que não sabe que é ressentido. Então, isso tudo é o que Joana fala o seguinte, ó, o autoexame, né? O que Joana fala, ó, um autoexame enérgico, ó as palavras de Joana, um autoexame enérgico, auxiliar-te-á a identificá-lo nos refolhos da alma. Logo depois, prosseguindo na sua busca e análise, descobrirá as suas raízes. Quando teve ele início, quando foi o início dessa ferida que está sangrando, e por que se instalou no ser? Passando a perturbar-te. Verificarás, surpreso, que é responsável por lhe dares guarida e o vitalizares, deixando-te por ele consumir. Então, olha só o que a Joana disse. Aqui é o ressentimento real. Sofreu uma opressão, uma agressão, né? Alguma coisa assim. Então, faça um autoexame, identifique quando isso surgiu. É importante saber de onde surgiu a tua dor, a tua ferida, né? Não é negá-la. Negá-la não vai resolver o problema. Se eu ficar ali achando que eu sou muito da luz e que aquilo não me atinge porque eu sou perfeita, porque eu sou o máximo, né? Porque eu já li todos os livros do Pentateuco kardecista, né? Isso vai fazer com que os ressentimentos vão lá para a sombra, para debaixo do tapete, né? Começa a ter comportamento de não visíveis, né? Começa a ter comportamentos de pessoa desequilibrada sem saber que está desequilibrando, né? Sem saber que está. E quem vai lá e diz, olha, você não está bem, e a pessoa faz, está obsidiada, porque eu estou ótima. Uma situação que eu vou colocar aqui, né, que logicamente não é somente um exemplo, uma família, por exemplo, né, pai, mãe e 3 filhos. O primeiro filho é o queridinho do papai. O último filho é o queridinho da mamãe, porque é o mais novo e precisa de uma proteção maior. O filho do meio é um cachorro caído de mudança, porque nem tem o acolhimento do pai, nem tem a proteção da mãe. E fica ali dando cabeçada de um lado e do outro, sem saber exatamente a quem agradar e nunca se achar agradado suficiente. Um forte Muito pelo candidato a contrário, ser um ele se sente o ressentido. rejeitado da a vida. síndrome Né? do filho do meio. O filho do meio, exatamente. A Nem está de um síndrome do lado, filho nem do está do meio. outro. Ele está sempre batendo cabeça atrás de alguma coisa. Né? E essa coisa ele nunca se acha que não merece, porque
não tem o predicado de um, não tem o predicado do outro, e aí começa o problema da autoestima, que não serve, porque tem o cabelo assim, porque tem o olho assado, porque fala desse jeito. Então, tem sempre alguma coisa depreciativa para o que ele para onde ele se enquadra, né? Para ser, de repente, se sentir rejeitado. Esse processo ele é dramático porque leva a uma condição de que o filho, como se fosse o filho bastardo, não serve para nada, não tem nenhum tipo de assim, expectativa boa de vida, né? Porque ele não tem a proteção e o amparo e o auxílio necessário suficiente para ele dinamizar a sua vida. Então, ele é um porcaria, né? Se ele é porcaria, ele vai para a rua para lidar com os amigos, ele vai para a rua procurar aquele que vai lhe oferecer alguma atenção, vai se drogar, vai ser um traficante, vai ser um... Entendeu? É um problema muito sério isso. E ele vai ser uma pessoa assim, muito ressentida. Sim, essa aí é aquela pessoa forte candidata, né, a ser um ressentido, porque vai ter aquela predisposição lá, que é a que a gente falou bem no comecinho, que é o quê? O frágil, a pessoa sensível, né? Então, por isso ele vai ser, essa criatura vai ser um forte candidato a ser uma pessoa ressentida. Se não partir para esse autoexame enérgico, né? Se não partir para esse processo do autoconhecimento, né? Então, o que Joana fala aqui, ó? Os indivíduos que te foram cruéis, olha aqui, ó, familiares conhecidos, mestres, na infância e durante a vida, não tinham nem têm dimensão do que fizeram ou estão a fazer. Sequer se aperceberam dos seus desmandos e incoerências em relação a ti. Isso bem dentro disso que você acabou de dizer, Júlio. Esse é bem, se encaixa perfeitamente nisso que você deu esse exemplo familiar. A seu turno, sofreram as mesmas agressões quando crianças e apenas reagem conforme haviam feito outros em relação a eles. Tanto a gente vê assim tão forte isso. É lógico que a gente não vai ser aqui assim. Isso aqui é um pensamento, é um estudo de um espírito que já alcançou níveis que nós não vamos alcançar tão cedo ainda. Eu, pelo menos, não, né? Joana já é um espírito livre, né? No sentido de ser mais evoluída, já há milênio, né? Então, quando ela diz isso aqui, a gente tem que levar isso em consideração. Mas a gente sabe, sim, que tem pessoas que são cruéis sabendo e querendo serem cruéis, né? Há, sim, pessoas que vitimizam outras querendo vitimizar mesmo. Mesmo que por trás disso tenha, lógico, todo um passado, toda uma história, né? Toda uma teia, né? Envolvida, né? Para aquela pessoa se tornasse aquilo que ela se tornou. Mas vamos ficar com o exemplo do Júlio, né? De uma família em que promover esse temperamento frágil nesse filho do meio não seja uma coisa assim, eu quero que ele se sinta assim. Quer dizer, não é intencional, Isso, não é? não intencional. Vamos ficar, então, aqui eu fiz essa observação, só para a gente não ficar nesse... Eu estou entendendo exatamente a parte do exemplo, porque eu sou a esposa do filho do meio. Então, aí, assim, mas assim, vocês entenderam, né? Eu fiz só essa observação para não ser ingênuo de que realmente tem pessoas que são cruéis querendo ser cruéis.
né? A gente não pode ser ingênuo de achar que isso não tem, isso tem sim, né? Só tem mais ou menos É, 3% da população mundial que tem psicopáticos, É. né? Então, Então, Existem, assim, inclusive, outras situações que se enquadram nisso aí também. Por exemplo, a questão do racismo, né, dos negros, que são rejeitados, uns não dão muita importância a essa ideia da rejeição, né? E outros se sentem assim massacrados por isso. Outra situação que se enquadra aí também são as pessoas dentro de um ambiente de trabalho em que a pessoa chega muito cedo, sai muito tarde, trabalha para caramba, e o trabalho dela é visto assim como mais ou menos. E a pessoa é extremamente dedicada e não é reconhecida. Se ela é dedicada e não reconhecida, ela vai passar a ser ressentida. exatamente. Uhum. Bom, então, Renata, antes de você continuar, deixa eu. Você está até agora assim. Eu tenho atendido alguns pacientes adultos que sofreram abuso na infância, abuso sexual. Então, né? Aí você tem realmente um agressor, né? Que é perverso, tal, blá, 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 mas o ressentimento, às vezes, não é só contra o abusador. Às vezes vem o ressentimento também em relação aos pais que não protegeram. A criança tem essa sensação da não proteção, né? uhum. Então, eu acho que é uma coisa assim bem, é uma situação bastante difícil e parece que a gente tem visto bastante, né, aparecer nos consultórios. E aí, assim, a criança que sofre isso, ela é frágil, ela não tem condições, ela não tem recursos egóicos para não ficar ressentida com isso, ou não ficar magoada com isso, ela vai ficar muito magoada, não só com o agressor, mas com toda a sociedade que devia protegê-la e não protegeu. Isso vai para o inconsciente, ela paga, e isso não se dá conta, né? Porque para continuar vivendo, ela joga isso no inconsciente e não elabora, não tem condição de elaborar. E isso vai virar um problema ou de relacionamento muito sério, né? Ela quiser um mal, isso vai vir para ela, né? Ou doença, né? Somatização séria mesmo, que tem esse pano de fundo, que é um ressentimento, é uma mágoa, né? Por algo que aconteceu realmente. Ela tem razão de ter, não é uma coisa infundada, né? Então, assim, o ressentido também também não é só a pessoa que, não elaborou porque não quis, tal, né? Ela não tem, porque aqui ela vem falar disso também, né? Daquele que não tem a consciência de que é ressentido. Né? E às vezes a pessoa sofre uma série de problemas na frente, de comportamentos, tal, que ela acaba tendo, sem se perceber ressentido por causa de uma situação que aconteceu e que ela nem sequer lembra desse assunto, né? Desse fato. Sim. Ô, Maria, eu estou falando demais hoje, né? Mas é o seguinte, vou fazer só uma colocação. As pessoas que se enquadram nessa condição que você mencionou, e joga, né? Ela nega ou rejeita essa coisa e joga lá para o inconsciente, e ela não trabalha isso daí porque causa dor, né? Sofrimento, e ela, inclusive, ela deve rejeitar, trazer isso novamente para o consciente, né? Para expor e, de repente, tratar, exatamente pela dor e pelo sofrimento que isso causa. Então, quanto mais ela deixar lá para trás, lá no fundo do baú, para ela é um alívio, porque ela não está sofrendo assim abertamente quanto a isso. Mas tem os efeitos secundários das ações, das atitudes, dos pensamentos, da forma como ela reage a essa situação. Né? Apesar dela não querer tratar disso agora, porque ela rejeitou, ela não quer assumir que aconteceu isso. Então, o fato ele se torna obscuro, o fato gerador se torna obscuro. Mas o que é evidente e transparece são as ações e reações dela frente a situações que possam remeter àquilo lá.
Então, é uma coisa assim muito do inconsciente, né? Está obscuro, está escondido, mas ela age como se aquilo ali estivesse muito presente, assim, meio por trás do biombo, né? A mágoa está lá, né? A mágoa não foi embora, esse ressentimento está lá, ela só não Isso. reconhece, né? Mas Uhum. ele está lá, não passou. Ela não elaborou. Desculpe, gente, porque hoje eu falei demais. Tá ótimo. Tranquilo, Júlio, é para falar. Então, vamos lá. Então, o que Joana diz? O teu primeiro passo será compreendê-los, considerando-os sem responsabilidade nem esclarecimento, sem má intenção em relação a ti. Mediante tal recurso, os compreenderás e os perdoarás, posteriormente libertando-te. Isso, assim, a gente poderia falar assim muito sobre isso aqui, né? Porque, por exemplo, né? Como que a gente vai falar da não responsabilidade, por exemplo, de alguém que provoca uma ofensa, um ressentimento tão grande, por exemplo, numa criança? Né? Onde estaria essa responsabilidade? É claro que ela existiria, né? Sem má intenção, né? Então, a gente estava falando sobre isso aqui. Tem pessoas que têm a intenção, sim, tem a intenção de ferir, é feito conscientemente, né? Vai lá e tuf, coloca o dedo exatamente naquilo que ela sabe que você tem de ferida aberta, para promover uma dor em ti, né? Então, isso aqui que Joana coloca, eu considero para situações muito não tão opressoras, né? Porque, bom, eu, né, na minha condição de terapeuta, né, de percebedora da dor, né, acolhedora da dor dos outros, né, daqueles que me procuram, né, para atendimento. Eu percebo que muitas dessas dores, desses ressentimentos, são produzidos por pessoas com má intenção, sim, né, com intenção de ferir. Então, fica difícil o perdão? Fica, mas não é impossível, né? Inclusive, esse é um caminho de autossalvação, inclusive, né? Como nesse caso, como nesses exemplos que você deu, Maria, né? Por exemplo, de abusos, né? Situações que geraram um ressentimento com relação, né, àquela pessoa. O caminho do perdão, a gente sabe que é o caminho que mais tranquiliza a pessoa. Mas, lógico, isso depois de abrir a ferida, sentir todo aquele escoamento de sangue dali, sentir a raiva, tudo. Depois, o caminho do perdão, ele se torna mais fácil, né? Então, essa colocação aqui da Joana, eu considero particularmente, né, algo assim questionável em muitos em várias situações, né, de dor. Mas aí ela fala, o teu primeiro passo era compreendê-los, né? Aí, assim, mas para você compreender, né, um agressor ou uma coisa assim, demandaria, né, um esforço muito grande, um esclarecimento muito grande da pessoa, né, para tentar compreender o porquê que aquilo, né, porque aquela pessoa Assim, uma parte que pega bastante aqui, que eu acredito, é essa parte aqui, ó, considerando sem responsabilidade responsabilidade nem esclarecimento. nem todos,
não são responsáveis por aquilo que fizeram de mal a alguém. Mas eu entendo assim, que ela está falando de algo muito elevado. Por exemplo, eu, assim, partindo do princípio que alguém só faz o mal porque não conhece o bem, né? Filosoficamente, a gente falaria, uma pessoa ela só pratica o mal porque ela não tem a consciência ainda do bem, porque o caminho do bem é um caminho sem volta. Você aprendeu o caminho do bem, você não vai praticar mais o mal. Então, Mas nós somos pessoas oscilantes, Maria. Nós somos pessoas oscilantes. Uhum. Nós temos o bem e o mal no nosso comportamento, né? A gente não é só o bem, a gente faz a gente tem uma ação que a gente se sente tão bem, que é tão boa, né? Depois faz uma mas a maluquice. gente não tá com, mas aí em seguida a gente pode ter um comportamento que a gente pensa que a gente não se sente tão boazinha assim. Também. Né? Mas quando você não é boazinha, é porque você ainda não aprendeu a ser boazinha. É porque naquela área você ainda não desenvolveu. Eu acho que é disso que ela está falando. Então, naquela área, eu desenvolvi em alguma área, mas em outras áreas eu não desenvolvi ainda. A partir do momento que eu me desenvolvi, eu deixo de praticar o mal. Então, assim, mas precisaria da pessoa que vai fazer esse perdão, ela compreender esse processo dessa pessoa que praticou o mal, então ela teria que estar num lugar bem de mais consciência, para poder ela dar conta de compreender que aquela pessoa que praticou o mal ainda não chegou no lugar onde ela está, ele está lá só. Então, veja bem, na mal. condição, né? Então, na condição que nós temos na Terra hoje, isso é um mecanismo de sublimação. A sublimada, né? Quantos espíritos sublimados nós temos na Terra? Muito poucos, né? Então, isso aqui é uma situação que a Joana colocou aqui, é uma situação, assim, muito para frente, muito além da nossa compreensão. Ainda está muito além da nossa... Não estou dizendo que isso é errado, mas que ainda está muito além da nossa mais elevado, né? Da nossa compreensão. Nós ainda não temos essa capacidade dessa compreensão de sublimar, sabe, situações tão extremas que acontecem na vida, causam tanta dor, e sublimar dessa forma aqui. Não, a pessoa não teve responsabilidade porque ela ainda não é uma pessoa boa, porque ela não teve intenção. Então, esse mecanismo da sublimação que Joana coloca aqui, nós ainda estamos bem distantes dele, mas é o ideal. Tá? Então, assim, arrancar da causa injusta do ressentimento despertarás de imediato em paisagens sem sombras, redescobrindo a vida e desarmando-te em relação às outras pessoas, que antipatizavas ou das quais te mantinhas em guarda. Né? Então, assim, o que Joana quer dizer aqui, né? Que só depois de descortinarmos, né, o ressentimento, sabermos as suas raízes, as suas causas, as suas consequências na nossa vida, é que nós vamos melhorar a nossa capacidade de se relacionar, né? Não se colocar tanto na posição de vítima e também não ser mais tanto algozes, né, dos outros, né? Não se sentir tão ferido pela opinião dos outros, né, os dedos que lhes apontam, e também não ser tão apontador de dedo para os outros, né? Então, esse mecanismo de equilíbrio, ele é alcançado quando vamos às raízes do ressentimento, entendemos ele, trabalhamos ele, né? E amadurecemos, né? Psiquicamente, espiritualmente. Aí Joana diz, ademais, o mal que te façam somente te perturbará, se o permitires, acolhendo. Em caso contrário, tornará à sua origem. Vive, pois, sem mágoas, depura-te. Ressentimento, nunca. Então, isso é quando já estamos, assim, investidos de um autoconhecimento, de um poder pessoal, de um investimento a longo prazo, né, no autoconhecimento, numa vida em que a gente une as várias dimensões, os vários aspectos da vida humana, né? O social, o espiritual, o biológico, né?
Quando unimos todas essas dimensões de vida saudável, é que a gente consegue fazer isso. É que a gente consegue realmente se depurar, nunca se ressentir com nada, né? Então, todo o investimento que a gente puder ter, né, no autoconhecimento, para que a gente nos tornemos menos ressentidos, já está bom, né? A gente já está fazendo a lição de casa, né, nessa vida. E aí, Joana termina com as frases de Joana, né? Eu coloquei frases afirmativas de Joana maravilhosa, né? Que ela termina esse capítulo dizendo umas frases afirmativas para nos auxiliar nesse processo. Então, ela diz assim, é aquela coisa da gente falar, né? Essas frases. O psiquismo divino abre-me, penetrais do infinito e deslumbro-me. Saio da limitação, na qual me asfixio e estertoro, para a grandiosidade da vida, onde me expando. Mergulho no mundo interior e vejo, ouço, percebo a realidade sem barreiras, sem névoa, de onde procedo e para onde retornarei. Identifico-me com meu Pai, liberto-me. Então, são frases que Joana dá de dicas no final desse capítulo, para a gente, num momento de estar, né? Num momento em que estivermos em contato com um ato que possa vir a promover um ressentimento, que possa nos começar a percorrer o nosso pensamento e o nosso coração, querendo abrir mais uma ferida, né, de ressentimento, a gente pode parar, né, e pensar nessas frases. Né? Sair da limitação do entendimento, para não se asfixiar, compreender a grandiosidade da vida, se expandir, mergulhar no nosso mundo interior, nos ver, nos ouvir, perceber nossas realidades, sem barreiras. E nesse processo, nós nos percebemos mais próximos ao elemento criador, né, que vai nos dar esse sentimento de libertação, muitas vezes, da proximidade, das relações humanas, daqueles que estão longe disso ainda, né, mas que, pelo movimento nosso ainda aqui na Terra, nós ainda vamos estar próximos, né? Muitas vezes, né, a pessoas, situações, coisas que vão querer abrir essas feridinhas do ressentimento. Então, estejamos alertas para não recebermos, mas também para não sermos o objeto que vai tornar, né, o outro ressentido, né? Então, a gente cuidar dos dois movimentos, do que vem de fora e do que sai de dentro, né? Então, acho que a mensagem que Joana, né, quer passar para nós, desse mergulho no nosso mundo interior, nesse abrir as viseiras da ignorância, né, perceber a nossa realidade muito maior do que aquela que é só dos nossos olhos ali, né, e tentar entender a nós mesmos, em primeiro lugar, né, para a gente poder compreender o outro e comportamentos tão estranhos, né, que às vezes a gente se depara com a pessoas próximas, comportamentos tão esquisitos, tão estranhos, falas tão cheias de conteúdo pesado, que pode estar aí abrindo feridas, né? Então é isso, gente, que tem esse capítulo. A gente encerra por aqui. Tem mais, acho que 5 minutinhos, né? Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, tá? Eu vou fechar. Queria falar aqui um pouquinho sobre... Eu resolvi fazer um curso semana passada, gratuito,
oferecido pela PUC do Rio Grande do Sul, com o Karnal e com aquela menina Malala. Um curso de 3 dias. Qual não foi a minha surpresa? Que durante a pandemia, eu até ouvi algumas entrevistas e algumas palestras, tanto do Karnal como do aquele Condé, sei lá, esqueci o nome dele. Bom, são os filósofos do momento, sobretudo da pandemia, né? Mas eu ouço e apreendo só aquilo que me convém, né? E qual não foi a minha surpresa? Porque o título do curso era Como Aprender Resiliência, enfim, aquelas palavras da moda, né? Da hora. Obviamente, colocando a Malala como a primeira, é uma menina, que agora já é uma mulher, todo mundo sabe mais ou menos da vida da Malala, né? Ela é uma criança que, agora, então, com essa confusão toda lá novamente daquela galera, daquela parte, daquela área, e depois vem o canal na segunda parte, inventar umas palavras bonitas, porque aí você bota uma palavra em inglês, uma coisa que você já está cansado de saber o que é, aí ele inventa, ela fica bonito, né? Fica caro, fica vendável, vira um marketing maravilhoso, essas palavras, learnability. Learnability nada mais é do que a habilidade de aprender. Resumindo, ele deu um curso de Joana de Anjos sem citar o nome dela. Porque ele centralizou, sabe no quê? Todo mundo aí vai saber o que é. Vou dar uma de professor agora. Numa palavra, ele resumiu: autoconhecimento, descobrimento. A gente tem que descobrir quem a gente é o tempo todo. O que a doutrina espírita também nos convida? Conheça-te a ti mesmo. Aí eu falo, eu sou socrática, eu sou uma professora socrática. Por quê? Aí eu explico. Porque o Sócrates, na sua essência, nos convidou a nos conhecer a nós mesmos. Então, acho que eu não vejo outra saída para o mundo, para todos. Esse processo é doloroso? Muito. Mas ele faz com que a gente foque e persiga o objetivo maior, que quase sempre a Joana termina com essa palavra, com verbos, com substantivos, liberdade, liberte-se, sabe? Não é uma libertinagem, a gente já sabe, a gente que estuda, né, um pouco a Joana, a gente sabe qual o significado que assume, ou quais significados assumem liberdade, libertação, na concepção do trabalho da Joana, né? Então, eu fico muito contente, porque, no final das contas, a gente está indo para esse lugarzinho legal, que é o do autoconhecimento, do autodescobrimento, que não é um processo que se faz cotidianamente sorrindo, dá prazer. Não, muito pelo contrário. A gente sabe que é um processo doloroso, mas se a gente não aprender e não ensinar, na medida do nosso possível, aí falando como professora, desde cedo, uma criança que está sobre a nossa convivência, sobre a nossa responsabilidade, ensinar ela a se libertar, é falta de responsabilidade do adulto hoje. Não é alienação para mim, sabe? Não entrar, não assumir compromissos de pai, mãe, profissional, seja qualquer um na sociedade, com uma criança, e não ensinar essa criança a se libertar. Mas ela precisa aprender primeiro, para poder dar um pouquinho tocar um pouquinho desse ensinamento. Então, é assim que eu acho muito legal, sabe? É entender que não tem outra saída para a humanidade. É se autoconhecer, identificar, né? Lembra que a gente via lá no Ismael, né? Quase que uma formulazinha, né? Pensou, sentiu, identificou, é bom ou é ruim? Troca o ruim pelo bom. Vai fazer mal para alguém? Vai fazer alguém chorar, sofrer? Para não se chegar a esses extremos que a gente está vivendo, né? Esse caos
que durante a pandemia, pá, veio tudo para a superfície, né? Subiu tudo. Está tudo à flor da pele, em todos os sentidos. É isso. Obrigada, Renata, por fazer a gente refletir mais uma vez, sempre, né? Hoje, agora e sempre, sobre esses ensinamentos de libertação, né? A gente já está em cima da hora, né, gente? Vamos encerrando? Eu que agradeço, tá? Pela oportunidade. Hoje meio fanha, mas deu certo. Eu vou então parar aqui a gravação, tá? Desejando a todos uma excelente semana e até a próximo encontro.